Meu filho adotivo escreveu: Não espere que eu cuide de você na velhice. Você não é mãe, eu tenho minha própria vida e família. Eu fiquei calma e refiz meu testamento deixando tudo para meu jardineiro. Na manhã seguinte, ele invadiu a minha casa e fez algo que me deixou em choque. Meu nome é Rosa Amélia, tenho 69 anos, e se existe algo que aprendi ao longo desta vida é que as maiores dores não vêm de quem nos odeia, mas de quem um dia segurou nossa mão chamando-nos de mãe. Quando acordei naquela manhã, eu não imaginava que meu mundo iria se partir em silêncio, através de palavras escritas friamente numa tela de celular. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando meus pés descalços, e eu preparava meu café como fazia todos os dias, com paciência, com rituais simples, com o cuidado de quem aprendeu a sobreviver na suavidade. Eu vivia sozinha, mas nunca me senti solitária. Tinha minhas plantas, meus livros, minha casa antiga e acolhedora. E tinha meu jardineiro, seu Aurélio, um homem de mãos fortes e alma gentil, que cuidava do meu jardim como se cuidasse de um coração. Meu filho adotivo, Elias, era minha única família de sangue do coração. Eu o adotei quando ele tinha apenas 8 anos. Chegou em meus braços depois de perder os pais em um acidente trágico, com os olhos assustados e o corpo magro demais. Eu prometi diante da assistente social que cuidaria dele como se fosse carne da minha carne. E cumpri. Mas amor não garante reciprocidade, e promessas feitas por crianças não resistem à ambição dos adultos. Naquele dia, às 6h42 da manhã, enquanto eu segurava minha xícara quente, ouvi o som do celular vibrar. Era Elias. Sorri, achando que ele finalmente tinha respondido minha mensagem da noite anterior, em que eu perguntava se ele viria me visitar no domingo. Mas quando abri, o sorriso não apenas caiu, ele morreu. A mensagem dele dizia: Não espere que eu cuide de você na velhice. Você não é mãe. Eu tenho minha própria vida e família. Li uma vez, depois outra, e mais uma. As palavras não mudavam, e cada leitura doía como se fosse a primeira. Segurei o celular com ambas as mãos, e mesmo assim, ele tremia. Não pelo frio, mas porque meu coração havia sido segurado por alguém que o apertou até sangrar. Eu fiquei ali parada, com o café esfriando, sentindo o chão desaparecer. Não chorei, não gritei, não respondi. A dor profunda, a mais profunda de todas, é silenciosa. Quando finalmente me movi, minha primeira ação não foi ligar para ele, não foi pedir explicações, não foi implorar amor. Minha primeira ação foi respirar. Uma respiração longa, lenta, madura. Era como se meu corpo dissesse: Rosa, você já passou por dores maiores. Vença esta também. E então eu tomei uma decisão: refazer meu testamento, não por vingança, mas por justiça emocional. Eu não deixaria o que construí ao longo da vida nas mãos de alguém que tinha coragem de me negar como mãe por mensagem. Liguei para meu advogado às 7h10. Doutor Marcelo, preciso refazer meu testamento ainda hoje. Ele percebeu meu tom e não fez perguntas. Às 10h, eu estava em seu escritório, com a luz fria da sala iluminando minha dor digna. Tem certeza, Dona Rosa? Ele perguntou. É uma mudança grande. Tenho, respondi com a voz estável. Quero deixar tudo o que possuo para Aurélio. Ele ergueu a cabeça. O jardineiro? O homem que me vê, respondi. O homem que me respeita. O homem que nunca pediu nada, mas sempre deu tudo. Assinei os papéis com a mão firme. E quando voltei para casa naquela tarde, senti uma estranha leveza. Como se eu tivesse tirado de mim um peso que carreguei por anos sem perceber. À noite, Aurélio veio regar as plantas. Ele percebeu meu silêncio. A senhora está triste, disse ele com sua sinceridade profunda. Quer que eu faça um chá? Olhei para ele, para suas mãos marcadas pelo sol, para o jeito que ele tratava minhas plantas como criaturas vivas. Aurélio, se um dia eu não estiver aqui, continue cuidando desse jardim como você cuida de mim. Ele sorriu, sem entender o alcance da frase. Eu cuido, Dona Rosa. Cuidarei sempre. Quando ele foi embora, fechei a porta com um nó na garganta. Pela primeira vez desde que Elias entrou na minha vida, eu pensei algo impensável.
Talvez eu tenha amado errado. Talvez eu tenha dado tudo a quem não queria nada de mim. Mas mesmo assim, ainda doía amar. Na manhã seguinte, acordei com um estrondo. Um barulho seco, forte, violento. Alguém havia arrombado a porta dos fundos. Levantei assustada, descalça, com o coração acelerado. O corredor parecia mais longo. O ar parecia mais pesado. Quando cheguei perto da cozinha, vi a silhueta dele. Elias, meu filho adotivo, respirando rápido, com os olhos vermelhos, desesperado. Ele tinha invadido minha casa. E nas mãos, ele segurava algo que fez minhas pernas tremerem de horror. Meu testamento novo, aberto, rasgado, amassado. Ele levantou o rosto para mim, transtornado, e gritou com a voz de alguém que perdeu a alma. O que você fez, velha? O que você aprontou contra mim? Eu não consegui respirar. Ele invadira minha casa, para destruir o que não era mais dele. E naquele instante, eu percebi. O filho que eu criei tinha acabado de se transformar no inimigo que eu jamais imaginei enfrentar. Mas essa é apenas a superfície do abismo. O motivo real daquela invasão, o que ele fez depois, foi muito, muito pior. E mudou minha vida para sempre. Fiquei imóvel diante da cena. Elias segurava meu testamento rasgado como se fosse uma arma, ou pior, como se fosse um insulto pessoal que ele tivesse o direito de destruir. Seus olhos não eram mais os de um menino que um dia me chamou de mãe com os braços enroscados no meu pescoço. Eram olhos de rancor, cobertos por alguma coisa sombria demais, amarga demais, para uma alma tão jovem. Ele respirava rápido, quase arfando. Você enlouqueceu, é isso? Ele gritou, levantando os pedaços de papel no ar. Como você tem coragem de fazer uma coisa dessas? Eu dei um passo atrás, não por medo, mas por choque. Eu nunca tinha visto Elias assim, nem mesmo nas rebeldias da adolescência, nem nos momentos difíceis da juventude. Aquele homem diante de mim parecia um estranho, uma sombra nascida de tudo o que ele quis esconder de mim. Elias, tentei dizer, mas minha voz saiu baixa, frágil. Você arrombou minha casa. Ele não respondeu de imediato. Abaixou a cabeça, apertando os papéis rasgados entre os dedos. Quando levantou o rosto, algo pior aconteceu. Ele sorriu. Um sorriso torto, nervoso, quase desesperado. Eu tive que ver com meus próprios olhos, ele disse. Tive que confirmar se era verdade. Confirmar o quê? Perguntei, com a garganta apertada. Ele sacudiu os restos do documento na minha direção. Que você deixou tudo para o seu jardineiro. A palavra tudo saiu da boca dele como um veneno. Como se meu patrimônio fosse o único elo real entre nós. Como se meu amor de quase 30 anos valesse menos que tijolos, plantas, paredes e títulos. Eu respirei fundo. Elias, você escreveu para mim que eu não era sua mãe. Murmurei, controlando a dor que ameaçava me partir. Não posso deixar minhas coisas para quem me vê como peso. Ele riu. Riu como ri quem não tem mais nada a perder. Ah, então é isso? Disse com sarcasmo. Porque eu falei uma verdade, você me tira do testamento e dá tudo para um empregado? Meu peito ardeu. Aurélio não é só isso. Ele é alguém que me respeita. E então, como se as palavras fossem inflamação, Elias explodiu. Que se dane o respeito! Gritou, batendo o punho na mesa da cozinha. Eu sou seu filho. Você me deve isso. Aquela frase cortou algo dentro de mim. Você me deve. Eu devo? Eu devo por quê? Por tê-lo amado desde criança? Por tê-lo adotado quando ninguém o queria? Por ter segurado sua mão nas noites de febre? Por ter trabalhado dobrado para pagar sua escola? Por tê-lo defendido de professores, vizinhos, colegas? Por ter sido mãe mesmo sem biologia? Eu devo? Eu engoli a dor. Engoli como mulheres maduras aprendem a engolir quando não querem ferir, mas precisam sobreviver. Eu não devo nada a você, Elias, disse com calma. Amor não é dívida. E então seus olhos mudaram. Mudaram de verdade. Encheram-se de algo escuro, inflamado, quase violento. Elias deu um passo em minha direção. Você não entendeu, sussurrou. Você não pode deixar tudo para outra pessoa. Você não pode tirar isso de mim. Posso. E fiz. Ele respirou fundo, trincando os dentes. Você vai refazer esse testamento, ordenou.
Você vai colocar meu nome de volta. Você vai desfazer isso. Agora. Eu fiquei em silêncio. E esse silêncio, esse pequeno silêncio, foi o estopim. Elias ficou transtornado. Avançou até a estante onde eu guardava meus álbuns de família. Puxou um deles com força. O mais antigo. O que tinha fotos de quando ele chegou em casa pela primeira vez. Eu dei um passo desesperado para a frente. Elias, não! Mas ele já havia rasgado a capa com violência. As fotos caíram pelo chão como folhas mortas. Fotografias que guardavam meu amor, meu sacrifício, minha vida ao lado dele. Memórias que eu segurava com cuidado, mas que ele segurou como lixo. Eu caí de joelhos para salvar o que pude, mas ele pisou em uma das fotos com o próprio sapato. Uma foto de nós dois, quando ele completou 9 anos. Eu segurava o bolo. Ele me abraçava pela cintura. Ele pisou no rosto dele na foto. Pisou no meu amor, com a mesma naturalidade com que alguém esmaga um inseto. Eu soluquei, mas ele continuou. Abriu outra gaveta, pegou uma caixa, derrubou os cartões que eu havia guardado, bilhetes que ele escreveu quando criança, desenhos que dizia serem para a melhor mãe do mundo. Ele rasgou tudo, e então, como se ainda não fosse suficiente, como se a ferida precisasse ser cavada mais fundo, ele ergueu a caixa de madeira onde eu guardava as cartas de meu falecido marido. "Não toca aí!" gritei pela primeira vez, perdendo o controle. Mas Elias olhou para mim, e naquele olhar vi algo que nunca esquecerei. Não era raiva, era posse. Era a certeza de que eu era dele, de que minha vida inteira pertencia a ele, de que ele podia fazer qualquer coisa, porque acreditava ser o único herdeiro do meu coração. Elias ergueu a caixa e a jogou no chão. A madeira se partiu. As cartas voaram. O passado explodiu em fragmentos. Eu desabei. Mas em meio ao meu choro, eu percebi algo. Aurélio apareceu na porta, quieto, imóvel, o olhar dele, cheio de choque e proteção. E o que Elias fez a seguir, ao ver Aurélio ali, me mostrou que aquilo não era mais sobre testamento, nem sobre bens, era sobre poder, era sobre destruição, era sobre ódio. E ele seria capaz de cruzar linhas que eu jamais imaginei. Linhas perigosas, linhas que mudariam tudo. Aurélio deu um passo à frente. E Elias fez algo tão inesperado, tão agressivo, tão traumático, que meu corpo inteiro gelou. O que ele fez a seguir foi o começo da ruína dele e do meu renascimento. Quando Elias avançou em direção a Aurélio naquela manhã, alguma coisa dentro de mim se rompeu de vez. Mas antes de chegar a esse momento, antes de entender a violência que meu filho adotivo seria capaz de cometer, é preciso voltar no tempo. É preciso revisitar tudo o que veio antes. As primeiras rachaduras, as pequenas feridas, os silêncios que deveriam ter me alertado, mas que eu, por amor, ignorei. Porque nenhuma história de ingratidão nasce em um único dia. Ela é construída, lenta, silenciosa, como raízes podres crescendo sob o chão. E agora, olhando em retrospecto, percebo que o que aconteceu naquela manhã em que ele invadiu minha casa não foi um surto, foi o ápice de algo que começou muitos anos antes. Adotar Elias foi a decisão mais solitária e mais bonita que já tive coragem de tomar. Eu tinha 40 anos quando ele entrou em minha vida. Já tinha aceitado que não teria filhos biológicos. Meu marido sempre me dizia: "Rosa, maternidade não está no sangue, está no gesto." E quando conheci Elias pela primeira vez, ele era um menino de olhos enormes e assustados, sentado numa cadeira de metal da assistência social. As mãos magras seguravam um carrinho quebrado. O cheiro de poeira parecia fazer parte da pele dele. A assistente social me disse: "Ele não fala muito, está traumatizado." Eu me abaixei diante dele, tentando enxergar seus olhos. "Oi, Elias, eu sou Rosa. Você quer ir para casa comigo?" Ele não respondeu. Apenas levantou o carrinho e me mostrou. Uma roda faltava. Eu entendi. "Posso consertar para você", sussurrei. Foi o suficiente. Ele não sorriu, mas me estendeu o carrinho. Aquele gesto, tão pequeno, tão tímido, foi a primeira vez que alguém me entregou confiança sem pedir nada em troca. Eu o trouxe para casa naquele mesmo dia. Nos meses seguintes, Elias virou meu universo. Eu o alimentava, o cobria à noite, contava histórias, ajudava com tarefas da escola, cuidava das febres que vinham com pesadelos de um passado cruel. Eu me tornei mãe na marra, no amor, na entrega.
Meu marido o tratou como filho desde o primeiro instante. Quando morreu, anos depois, deixou uma carta para Elias dizendo: "Você foi meu maior presente dado pela vida." Mas Elias nunca enxergou isso da mesma forma, porque quando cresceu, o mundo o seduziu com outra promessa, a de que ele merecia mais, merecia tudo, merecia sem dar nada. A primeira mudança aconteceu aos 17 anos. Ele começou a voltar tarde, a ignorar minhas ligações, a me tratar como se eu fosse um empecilho. Eu atribuía a idade, a adolescência, a necessidade de espaço. Mas havia algo mais profundo, um incômodo que ele não dizia, um ressentimento sem forma. Lembro-me de uma noite em que preparei sua comida favorita, macarrão com molho caseiro. Ele chegou, olhou para a mesa e disse: "De novo isso? Por que você não faz comida de gente?" Doía, mas eu engolia. No dia seguinte, ele pediu dinheiro para comprar um tênis caro. Eu expliquei que estava difícil. Ele respondeu: "Então, para que serve ter mãe?" Cada frase dele era uma rachadura. E mesmo assim, eu insistia, porque amor de mãe insiste até o limite da própria alma. Quando Elias completou 20 anos, conheceu uma moça chamada Júlia, bonita, elegante, muito educada no começo. No começo. Porque bastou algumas semanas para perceber que ela não gostava de mim. Ela tinha um sorriso doce por fora, mas um veneno silencioso por dentro. Sempre que eu falava, ela mudava de assunto. Quando eu oferecia algo, ela recusava com frieza. Mas o pior era a forma como ela olhava para minha casa, com ambição. Um dia, ouvi ela dizer: "Essa casa é enorme, um desperdício para uma senhora só." Elias não a corrigiu, não me defendeu, apenas deu de ombros. Depois disso, tudo piorou. Júlia começou a plantar pequenas sementes na cabeça dele. Eu via, eu sentia. Sua mãe adotiva é muito controladora. Ela te sufoca. Ela quer que você seja dependente dela. Você não deve nada a ela, Elias. Ela teve escolha. Foi ela que quis te criar. Elias absorvia. E eu, sem perceber, começava a perder meu filho para uma narrativa cruel. Uma narrativa onde eu era apenas a mulher que o criou, não a mãe. A distância se tornou mais evidente nos anos seguintes. Sumia por semanas. Mandava mensagens curtas, escondia informações, chegava sempre pedindo algo: dinheiro, ajuda, favores. No meu aniversário de 65 anos, ele apareceu com Júlia. Entrou em casa dizendo: "Ela acha que você deveria vender isso tudo? Uma casa desse tamanho não faz sentido para alguém da sua idade." Eu engoli a indignação. "E para quem faria sentido?" Perguntei calmamente. Júlia sorriu. "Para quem está começando a vida, claro." Era claro o que ela queria dizer. E não era sobre amor nem família, era sobre posse. Com o tempo, Elias começou a falar abertamente em herança. Isso me chocava profundamente. Eu não tinha ensinado isso a ele, mas talvez o mundo tenha. "Você já pensou no futuro?" Ele disse certa vez. "Se acontecer algo com você, como vai ficar tudo isso? Não acha que alguém mais jovem deveria tomar conta?" Alguém mais jovem. Ele mesmo. E aquilo ficou martelando na minha mente. Não porque eu tivesse medo de morrer, mas porque eu comecei a temer o que meu filho se tornaria por causa da ganância. Quando ele escreveu a mensagem final, aquela que derrubou minhas últimas ilusões: "Não espere que eu cuide de você na velhice. Você não é mãe." Tudo se encaixou. Ele não apenas não me via como mãe, ele me via como obstáculo. E depois que refiz o testamento, deixando tudo para Aurélio, a máscara dele caiu de vez. A invasão da minha casa foi o estopim, mas não foi a primeira violência. Nem seria a última. Quando Aurélio apareceu no batente da cozinha naquela manhã, ainda segurando suas ferramentas, Elias se virou para ele como se tivesse sido traído pelo mundo inteiro. E o que ele fez a seguir foi o início de algo muito mais sombrio. Ele avançou em direção a Aurélio com a expressão de alguém que está disposto a destruir tudo o que não consegue controlar. E eu entendi que meu filho adotivo estava disposto a cruzar todos os limites, até o limite do que eu podia suportar como mãe. A história que se seguiria a partir dali mudaria para sempre o destino de todos nós.
Aurélio estava parado na porta da cozinha, segurando a pá de jardinagem e um par de luvas ainda úmidas de terra. Ele piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que via. O chão estava coberto por fotos rasgadas, lembranças destruídas, e ao centro delas, Elias, meu filho, com o peito arfando como um animal encurralado pela própria consciência. Quando Elias o notou, seus olhos se estreitaram. Então é você, ele disse, num tom baixo, perigoso. O queridinho da casa, o substituto. Aurélio franziu a testa. Elias, o que está acontecendo? Você arrombou a casa da sua mãe? Mãe! Ele gritou, a voz estourando na cozinha como um tiro seco. Ela não é minha mãe! Nunca foi! Só me criou porque precisava preencher o vazio dela. Foi ali que finalmente percebi. Elias não queria apenas meus bens. Ele precisava destruir tudo o que representasse que eu era amada por alguém que não fosse ele. Meu coração bateu forte, mas mantive minha postura ereta. Elias, por favor, não faça isso, murmurei, sentindo a dor subir pela garganta. Aurélio não tem nada a ver com isso. Ele sorriu, um sorriso triste, amargo, quase infantil. Tem sim. Ele deu um passo à frente. Ele roubou meu lugar. Ninguém roubou seu lugar, respondi firmemente. Você se afastou dele. Ele balançou a cabeça, como quem não quer ouvir, como quem não consegue mais ouvir. Ele conquistou você, sussurrou com a voz quebrada. Tirou o que eu deveria ter, a atenção, o afeto, a casa, a herança, tudo. Aurélio deu um passo lento à frente, tentando intervir. Elias, escuta, eu não quero nada que não seja meu, só trabalho aqui. A dona Rosa... Cala a boca, Elias berrou. E então... A sombra dentro dele finalmente transbordou. Ele avançou contra Aurélio, sem pensar, sem medir, sem freio. Eu gritei, Elias, não! Aurélio levantou os braços para se proteger, mas Elias o empurrou com força contra a geladeira. O impacto ecoou pela cozinha. Aurélio caiu de joelhos, atordoado, e Elias levantou o punho. Eu corri, sem pensar, sem medir, sem freio. Me coloquei entre os dois. Elias congelou por um segundo. Apenas um segundo, com a mão erguida. E nesse único segundo, eu vi tudo. Eu vi o menino que ele foi. Eu vi o adolescente perdido. Eu vi o homem moldado por ambição. Eu vi a ferida que eu nunca consegui curar. E vi, também, que ele não me reconhecia mais. E pior, não se reconhecia mais. Ele abaixou a mão devagar, mas apenas porque meu corpo estava entre ele e Aurélio. Sai da frente, murmurou, quase rosnando. Isso não é com você. Tudo que envolve você é comigo, respondi, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Porque eu te criei, eu te dei tudo, e não vou deixar você machucar alguém que nunca fez mal a ninguém. Ele riu, um riso quebrado, desesperado. Você dá tudo para todo mundo, menos para mim. E então, ele disse a frase que nunca mais saiu da minha alma. Você só me adotou para fingir que tinha família. Eu fui seu enfeite. Aurélio, ainda no chão, levantou o rosto e sussurrou. Elias, isso não é verdade. Elias avançou mais um passo, e eu, instintivamente, abri os braços para barrá-lo. Não toque nele, murmurei. Não ouse tocar no homem que me respeita mais do que você fez em anos. Elias respirou fundo. Sua expressão mudou de raiva para choque e então para algo ainda mais perigoso, ódio. Então é isso, disse ele, com a voz baixa demais para ser segura. Você escolheu ele. Eu não respondi, porque a resposta estava clara nos fragmentos de fotos espalhados pelo chão. Ele pisou num deles, outra foto de nós dois quando ele era criança, e disse, se eu não posso ter nada, ele também não vai ter. E antes que eu pudesse reagir, Elias correu até a sala, empurrando móveis, abrindo gavetas, procurando algo. Aurélio tentou levantar, mas estava zonzo. Eu o segui, o coração trovejando no peito, sem saber o que ele buscava. Mas quando ele encontrou, meu mundo desabou. Elias pegou o relógio do meu marido, o único objeto que ele deixou de herança para mim, o último presente antes de morrer. Era de ouro envelhecido, pesado, com o verso gravado. Para Rosa, meu eterno amor. Elias ergueu o relógio no ar, os olhos brilhando de raiva. Não! Gritei com toda a força que me restava. Mas já era tarde. Ele lançou o relógio contra a parede com toda a fúria de alguém que queria quebrar não o objeto, mas a minha alma. O impacto ecoou pela casa como um disparo de arma.
O relógio se partiu em 3 pedaços. O coração do meu marido, simbólico, metálico, tinha acabado de ser destruído pelas mãos do filho que ele acolheu. E naquele instante, a maternidade que eu construí por 30 anos morreu ali, no chão da sala, junto com o relógio, junto com o passado, junto com o que sobrou do amor. E Elias, pela primeira vez, percebeu o que tinha feito. A cor sumiu do rosto dele. A respiração mudou. Ele olhou para os pedaços, para mim, para Aurélio, e então, sem aviso algum, saiu correndo pela porta da frente. Fugiu. De mim, do que fez, de quem ele era, mas a ruína já estava feita. E, a partir daquele momento, ele não seria mais meu filho. Ele seria meu adversário. O que ele faria depois, a mensagem que enviaria, a ligação que tentaria fazer e o crime que seria investigado, tudo isso viria como a tempestade final. Mas antes, eu ainda precisava recolher os pedaços atravessados da minha história e preparar minha alma para uma revelação ainda maior. Elias tinha um motivo oculto para tanto ódio, e esse motivo estava sendo escondido por Júlia. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar contando histórias como esta, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito e nos mantém aqui, compartilhando histórias que merecem ser ouvidas. Quando a porta bateu e Elias fugiu, deixando para trás o rastro de destruição que tinha causado, eu senti o silêncio entrar em minha casa como uma criatura viva. Era um silêncio denso, pesado, quase cruel. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de amor. Eu olhei para o relógio quebrado no chão, a herança do meu marido, o símbolo de tudo que construímos juntos, o último elo entre passado e presente, partido, estilhaçado, irrecuperável, como Elias. Por alguns minutos, permaneci imóvel na sala, tentando entender onde foi que deixei de enxergar a névoa que crescia entre nós dois. Onde falhei, onde o perdi. Mas uma parte de mim, a parte que envelheceu aprendendo a sobreviver, respondeu: você não falhou, ele se perdeu sozinho. E naquele instante, a dor deixou de ser um peso e se tornou uma chama fina, firme, silenciosa, a chama da determinação. Eu não era mais a mãe ferida, a mulher acuada, a senhora que aceitava migalhas de afeto, aquela que rasgou minhas fotos, destruiu minha história e arrombou minha casa. Não era vítima do mundo, era autor da própria crueldade. E eu precisava agir. Aurélio se aproximou devagar. Ele se ajoelhou no chão para recolher os cacos do relógio, como se tocasse nos restos de um coração partido. Me perdoe, Dona Rosa, disse ele com voz baixa. Eu devia ter segurado ele. Eu devia ter impedido. Não, respondi, levantando a mão. Você não devia nada. Ele não era mais o meu filho naquele momento. Era outra coisa, uma coisa que eu não criei. Ele suspirou fundo. A senhora quer que eu chame a polícia? Eu pensei por longos segundos. Eu queria? Talvez sim, mas parecia pouco. Parecia uma resposta pequena para uma destruição tão grande. Não agora, murmurei, mas preciso saber por que ele fez isso. Toda essa raiva não nasceu ontem. Aurélio assentiu. Ele não é o mesmo desde que conheceu aquela moça, disse ele, hesitante. A tal da Júlia. Meu coração apertou. O que você sabe sobre ela, Aurélio? Ele desviou os olhos por um instante. Não quero falar mal de ninguém, mas desde o começo senti que ela olhava para esta casa como se fosse dela. Olhava para a senhora como obstáculo e para Elias como um instrumento. Minhas mãos gelaram. Continue, pedi. Há cerca de 2 semanas, ele continuou. Enquanto eu podava as roseiras, ouvi Elias discutindo com ela no telefone. Ele estava nervoso. Dizia coisas como: eu não vou forçar ela tão cedo. E ela não é idiota, Júlia. Aurélio engoliu seco. E então ele disse algo que me preocupou. Eu já tentei convencer ela a vender a casa. Você sabe disso. Mas ela não vai assinar nada se eu não fizer ela entender. As palavras ficaram presas no ar. Se eu não fizer ela entender. Aquela frase ganhou sentido pela primeira vez naquela manhã. A violência não era acaso. A invasão não era impulso. O ódio não era apenas mágoa. Havia um plano, um objetivo, uma intenção, e a raiz de tudo estava em Júlia. Passei a tarde recolhendo minhas lembranças estilhaçadas, devagar, com o cuidado de quem recolhe ossos depois de uma tempestade. Aurélio ficou comigo o tempo todo.
Ele recolhia, varria, organizava, enquanto eu tentava costurar dentro de mim tudo o que havia sido quebrado. Quando a casa já não parecia mais um cenário de guerra, sentei-me na poltrona da sala e encarei o vazio. Dona Rosa, disse Aurélio, acho que a senhora precisa ver isso. Ele tirou do bolso uma pequena folha de papel que encontrou caída perto da porta dos fundos, onde Elias havia arrombado. Eu a peguei. Era um extrato bancário, no nome de Elias, com uma dívida absurda, parcelas atrasadas, empréstimos no limite, transferências suspeitas, e no rodapé, uma anotação escrita à mão. J. disse que isso resolve se eu conseguir a assinatura dela. J. Júlia. Minha respiração travou. O quebra-cabeça, antes nebuloso, agora se revelava inteiro. Júlia estava manipulando Elias. Elias queria minha casa para quitar dívidas. Eles tentaram convencer pela conversa. Quando não funcionou, tentaram pelo desgaste emocional. Quando ainda assim falhou, Elias partiu para o confronto. E tudo isso tinha um propósito: me destruir o suficiente para que eu cedesse, ou para que eu desaparecesse da equação. Aurélio colocou a mão no meu ombro, uma mão firme, humana. A senhora não pode ficar sozinha hoje. Posso ficar aqui? Eu assenti, exausta. Enquanto o sol se punha, senti algo se instalar de vez dentro de mim. Não era ódio, não era vingança, era clareza. Agora eu via tudo e sabia que Elias voltaria. Quando percebesse o que perdeu, quando notasse que eu era a única ponte entre ele e a sobrevivência. Mas quando ele voltasse, não encontraria mais a mãe aflita que ele achava controlar. Ele encontraria uma mulher inteira, preparada e consciente de que o próximo passo seria decisivo. Amanhã eu procuraria um advogado. Amanhã eu saberia as verdades que estavam sendo escondidas. Amanhã eu começaria meu plano. E Elias, pela primeira vez, sentiria o peso real das consequências. Porque uma mãe pode perdoar, mas uma mulher ferida, humilhada, traída, essa aprende a não cair duas vezes no mesmo buraco. E eu estava prestes a descobrir algo ainda maior. Júlia tinha um plano próprio. E Elias era só a peça mais fácil de manipular. O verdadeiro perigo não era ele, era ela. Aurélio dormiu no sofá naquela noite. Não porque eu pedi, mas porque ele sabia, no fundo da alma dele, que eu não deveria ficar sozinha. O ar ainda parecia pesado, como se as paredes guardassem o eco do grito de Elias, o ruído da porta arrombada, o estilhaço do relógio destruído. Eu mal preguei os olhos. Passei horas sentada na cama, abraçando minhas próprias mãos, repetindo para mim mesma que aquilo realmente tinha acontecido. Que eu realmente tinha visto o menino que eu amei partir o último presente do meu marido. Que ele realmente tinha me olhado como inimiga. Até que, às 6 da manhã, o sol começou a nascer. E com ele, nasceu em mim uma nova força. A força da ação. A força que surge quando uma mulher amadurecida decide que não será mais terreno para ninguém pisar. Levantei-me devagar. Tomei um banho longo e vesti uma roupa clara. Não para parecer forte, mas porque eu queria começar aquele dia livre dos tons escuros da noite passada. Aurélio estava na cozinha preparando café. A senhora dormiu? Ele perguntou. Não, respondi sem esconder, mas estou lúcida e pronta. Ele colocou a xícara diante de mim. O que pretende fazer? Eu respirei fundo. Proteger o que é meu e descobrir a verdade que estão tentando esconder de mim. E então, pela primeira vez em muito tempo, senti o peso da palavra verdade como uma chave que abre portas e fecha outras. Às 9 da manhã, eu estava no escritório do meu advogado, Dr. Marcelo. Ele me recebeu com um olhar preocupado, mas sem perguntas precipitadas. Rosa, o que aconteceu? Você me ligou tarde ontem. Parecia abalada. Eu contei tudo. A invasão, a destruição, o relógio quebrado, a ameaça velada, o extrato bancário. Júlia. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, cruzou as mãos e respirou fundo. Rosa, o que seu filho fez não é só moralmente grave. É legalmente perigoso. Isso inclui tentativa de coação, invasão de domicílio, destruição de patrimônio e possível manipulação para fraude patrimonial. Isso é crime. Eu senti um arrepio. E se eu denunciar, o que acontece? Ele será investigado. E se houver provas suficientes, poderá responder legalmente. Meus olhos arderam. Ele é meu filho.
Ele é um agressor, respondeu Marcelo com firmeza respeitosa. E você é uma mulher idosa sob risco. A lei existe para proteger você. A palavra idosa cortou fundo, mas naquele momento senti que eu realmente precisava de proteção. E então Marcelo perguntou: E quanto à moça? Júlia, você tem algo concreto contra ela? Eu virei a cabeça devagar. Ainda não, mas suspeito que ela seja o cérebro por trás disso. Então vamos começar encontrando informações sobre ela, disse ele, já pegando o laptop. Nome completo? Júlia Mendonça Ribeiro, respondi. Ele digitou. Demorou alguns segundos e então franziu a testa. Estranho. O quê? O sobrenome Ribeiro está associado a uma família conhecida por envolvimento em golpes financeiros há alguns anos. Inclusive, um caso famoso envolvendo falsificação de assinaturas e manipulação de idosos. Meu coração parou por um segundo. Júlia estava envolvida? Ela não foi acusada diretamente, mas 2 parentes dela foram. Eu senti minhas mãos ficarem frias. E Elias? Marcelo virou o laptop para mim. Uma notícia antiga mostrava um nome: Rafael Ribeiro, primo de Júlia, preso por fraude. A foto dele estava lá. E atrás, desfocada, uma mulher jovem. Júlia. Aurélio não estava errado. Minha casa não era um lar para eles. Era um alvo. Rosa, disse Marcelo com seriedade. Eles não queriam apenas a herança. Queriam controle total. Júlia deve ter convencido Elias de que a situação financeira dele só se resolveria com sua assinatura. E quando você reescreveu o testamento, os dois entraram em desespero. Então Elias foi usado, mas também permitiu ser usado. Manipulação só funciona em quem tem brechas. Eu fechei os olhos. Era exatamente isso. Ele tinha brechas. Brechas de abandono, brechas de insegurança, brechas de carência afetiva. E Júlia soube entrar por todas elas. Mas nada disso justificava a crueldade. Nada justificava destruir meu relógio, minhas fotos, minha alma. Marcelo continuou. Rosa, eu preciso que você entenda algo. Não estamos mais lidando com conflito familiar. Estamos lidando com crime. E nesse caso, é necessário montar um plano de defesa e contra-ataque. Eu ergui os olhos. Plano? Sim. E para isso, preciso que você responda com sinceridade. Você tem medo de Elias? Pensei por longos segundos. Eu tinha medo dele me machucar fisicamente? Talvez não. Mas medo dele destruir outra parte de mim? Sim, eu tinha. Muito. Tenho medo do que ele se tornou, respondi enfim. Marcelo assentiu. Então a primeira medida será uma restrição de aproximação. Segundo passo, registrar boletim de ocorrência com base nos fatos. Terceiro passo, proteger sua casa. E quarto, levantar provas contra Júlia. Eu respirei fundo. E se Elias voltar? Marcelo me encarou fixamente. Ele só volta por 2 motivos, ou para pedir perdão, ou para insistir no plano. Pelo histórico recente, acredito mais no segundo. Minha pele arrepiou. Mas se ele voltar, Dona Rosa, Marcelo continuou, desta vez você não estará sozinha. Nós estaremos preparados. Eu fechei os olhos por um instante, deixando que a verdade se assentasse. Eu sempre enfrentei tudo sozinha. Viuvez, trabalho, adoção, solidão. Mas isso era maior. E agora, finalmente, eu tinha aliados. Marcelo então abriu um documento. Antes de prosseguirmos, preciso confirmar formalmente. A senhora deseja manter o testamento deixando tudo para Aurélio? Olhei para o advogado. Depois imaginei as mãos de Aurélio recolhendo meus pedaços no chão. E respondi com firmeza. Sim, tudo para ele. Marcelo sorriu de leve. Então vamos tornar isso blindado e legalmente inatacável. Quando voltei para casa, Aurélio estava no jardim, regando as orquídeas com a mesma delicadeza com que tratou meu coração naquela manhã. Deu tudo certo? Ele perguntou. Sim. Eu sorri. Comecei a me proteger. Ele se aproximou. A senhora parece mais forte hoje. Por que estou? Respondi. E porque entendi uma coisa importante. Qual? Eu respirei fundo. Que o sangue não define quem merece ficar, e que às vezes o verdadeiro filho não nasce, o verdadeiro filho se constrói na lealdade. Aurélio desviou o olhar, emocionado demais para responder. E eu também. Mas a paz durou pouco. Às 18 horas, meu celular vibrou, e a mensagem que apareceu na tela me fez sentir o mesmo choque que senti quando li a primeira. Era de Júlia, e dizia: Rosa, precisamos conversar urgente. Elias sumiu e deixou algo aqui em casa, sobre você.
Meu coração congelou. E o pior não foi a mensagem. Foi a foto que veio logo depois. Uma foto de Elias, com um olhar transtornado, com algo escrito ao fundo em uma parede. E a frase escrita atrás dele, com tinta vermelha, dizia: "Se ela não ceder, eu vou fazer do meu jeito." E naquele momento, eu entendi. A tempestade não tinha acabado. Ela estava só começando. A mensagem de Júlia ficou acesa na tela do meu celular, como uma ferida aberta. Eu li uma vez, depois outra, e outra, mas a frase não mudava. Elias sumiu e deixou algo aqui em casa, sobre você. E logo abaixo, a foto. A imagem de Elias com o rosto transtornado, o olhar vazio de alguém que perdeu todas as fronteiras internas. Atrás dele, na parede, escrito com tinta vermelha: "Se ela não ceder, eu vou fazer do meu jeito." Meu corpo inteiro gelou. Não era mais só um conflito de herança. Não era mais apenas ambição. Nem manipulação emocional. Ele estava quebrado, perdido, instável. Capaz. Capaz do quê? Essa era a pergunta que começou a pulsar no meu peito. Aurélio percebeu a mudança na minha expressão imediatamente. "O que houve, Dona Rosa?" Entreguei o celular nas mãos dele. Vi sua pele escurecer no mesmo instante. "Isso é ameaça", murmurou ele. "Isso é sério demais." "Eu sei", respondi com a voz firme. "Por isso precisamos agir antes que ele volte." Ele ergueu os olhos, preocupado. "A senhora vai até Júlia?" Eu respirei fundo, sentindo meu coração bater num ritmo irregular. "Vou, mas não sozinha." Antes de sair de casa, liguei para Marcelo, meu advogado. "Não vá até lá desacompanhada." Ele me alertou. "Se ela está envolvida nisso, pode tentar usar a senhora de novo. Pode manipular, pode registrar conversas, pode distorcer tudo." "Eu não vou para brigar", respondi. "Vou para entender." Mesmo assim, ele insistiu. "Leve alguém." Olhei para Aurélio. Ele já estava pegando as chaves. "Eu vou com você, Dona Rosa. Não deixo a senhora ir sozinha nem por decreto." Agradeci com um olhar, porque algumas presenças não precisam ser pedidas. Elas simplesmente ficam. A casa de Elias e Júlia ficava a 20 minutos da minha. Quando chegamos, o portão estava entreaberto. A casa parecia vazia, silenciosa demais, escura demais para pleno fim de tarde. Aurélio olhou para mim. "A senhora tem certeza disso?" "Tenho", murmurei, mesmo com o estômago embrulhado. A campainha não funcionou. Toquei na porta. Nada. Toquei outra vez. Depois de longos segundos, a porta se abriu com um estalo baixo. E ali estava ela, Júlia. O rosto pálido, os cabelos desgrenhados, um olhar assustado, mas não de quem teme por Elias, e sim de quem teme ser descoberta. "Entra", ela disse com a voz tensa. Entramos. A sala estava bagunçada, documentos espalhados, caixas abertas, um cheiro forte de tinta, provavelmente do spray que Elias usou para escrever na parede. "O que está acontecendo aqui?" perguntei. Ela passou as mãos pelo rosto, nervosa. "Elias saiu ontem à noite. Disse que ia resolver algo. Algo sobre você." Aurélio cruzou os braços. "E você deixou?" Ela o encarou com irritação. "Eu não mando nele." Era mentira. Eu sabia. Aurélio sabia. Ela também. "Júlia", falei com calma, "você disse que ele deixou algo aqui sobre mim. O que é?" Ela hesitou. Muito. O tempo suficiente para me confirmar que temia o que estava prestes a revelar. Por fim, pegou uma pasta amassada que estava sobre a mesa. "Ele deixou isso", disse, "e disse que você entenderia a mensagem." Peguei a pasta. Meus dedos tremiam. Abri devagar. Dentro havia cópias impressas do meu Antigo Testamento, anotações escritas à mão, contas atrasadas no nome de Elias, propostas de venda da minha casa e, por fim, um documento em branco, mas com um campo destacado para a assinatura do proprietário. Meu nome estava impresso, já inserido, pronto para ser usado. Aurélio explodiu. Então ele planejava falsificar a assinatura dela de novo. Júlia se encolheu. "Eu tentei impedir", murmurou. "Mentira", retruquei com a voz baixa. "Você alimentou isso. Você envenenou a cabeça dele. Você transformou a carência dele em arma." Ela tremeu. "Você não sabe o que ele é capaz." "Você também não", respondi. "Ou sabe melhor do que eu."
Ela apertou os lábios, vencida por um medo que finalmente transpareceu. E então disse a frase que fez o chão sumir dos meus pés. Elias descobriu que pode ser preso por fraude, e ele acha que, se não conseguir sua assinatura, vai perder tudo. Ele já perdeu, murmurei. Ela sacudiu a cabeça, desesperada. Não, Dona Rosa, você não entendeu. Ele está desesperado para valer. Ele me disse ontem. Disse que se você não ceder, ela engoliu seco. Ele faria algo definitivo. Aurélio deu um passo à frente. Definitivo como? Ela começou a chorar. Ele disse que ia te obrigar. Disse que você não podia morrer antes de assinar, mas também não podia continuar atrapalhando. Eu senti meus joelhos falharem. Aurélio segurou meu braço imediatamente. Marcelo estava certo. Isso não era mais um conflito familiar. Era risco real, perigo real. Meu filho adotivo, o menino que dormiu no meu colo, o homem que eu tentei salvar de si mesmo, estava me vendo como obstáculo, não como mãe. E obstáculos para certos tipos de desespero, não são afastados, são eliminados. Onde ele está agora? Perguntei. Júlia balançou a cabeça, chorando. Eu não sei. Ele saiu dizendo que resolveria do jeito dele. Disse que você merecia sentir o que ele sentiu. Eu tentei ligar, tentei mandar mensagem, mas ele não atende. Ela engoliu o choro. Ele está fora de si. Aurélio segurou meus ombros. A senhora não vai voltar para casa sozinha. Não hoje, nem amanhã, até sabermos onde ele está. Eu ainda segurava a pasta de Elias. Pesada, suja, cheia de intenções que rasgavam como lâmina. Eu levantei os olhos para Júlia. Você sabia que isso ia acontecer. Ela desviou o olhar. Eu achei que ele só queria sua assinatura. E quando percebeu que queria minha vida, você calou. Ela chorou mais forte. Eu tinha medo de perder ele. E eu perdi, respondi. Por causa de você. Silêncio. Um silêncio seco, cruel. O tipo de silêncio que antecede decisões. E eu tomei a minha. Vou à polícia amanhã de manhã. Júlia arregalou os olhos. Não, ele não suporta a cadeia. Ele não suportou ser amado, respondi, saindo pela porta. E isso foi escolha dele. Quando saí daquela casa, o ar parecia mais frio, o céu mais escuro, a rua mais longa. Aurélio me ajudou a entrar no carro, e enquanto dirigíamos de volta para minha casa, senti meu peito finalmente fazer algo que eu vinha adiando há anos: despedir-se. Despedir-se da ilusão de que Elias ainda era meu filho. Despedir-se da ideia de que amor cura tudo. Despedir-se da culpa, da cegueira, da esperança infantil. E no lugar disso, nascia uma mulher madura, inteira e consciente. Se ele procurasse por mim agora, não encontraria a mãe que ele manipulou por tantos anos. Encontraria uma mulher preparada, uma mulher que conhece a verdade, uma mulher que sabe o que está em risco, uma mulher que não vai mais se curvar, uma mulher que tem um plano. E Elias estava prestes a descobrir isso da pior forma. Ao chegar em casa, encontrei minha porta ainda reforçada com a trava extra que Aurélio instalou naquela manhã. Ele insistiu para que eu trocasse as fechaduras imediatamente, e eu deixei. Aquilo não era exagero, era proteção. E proteção, quando o perigo vem de dentro da própria família, é sobrevivência. O céu estava com nuvens pesadas, como se também estivesse prestes a desabar. Entrei devagar, respirando o ar que ainda carregava o cheiro da destruição deixada por Elias. Mas, estranhamente, não senti mais medo. Senti algo diferente. A firmeza silenciosa de quem finalmente entende o que está enfrentando. Aurélio foi até a cozinha, colocou água para ferver e disse: "A senhora não vai ficar sozinha nem por um minuto. Não enquanto a gente não souber onde Elias está." "Eu sei", respondi, sentando-me devagar na poltrona. "E agradeço. Mas antes, preciso te contar o que descobri sobre a Júlia." Ele se aproximou, com os olhos atentos. "O que houve?" Abri a pasta que trouxe da casa dela. Mostrei o recorte de jornal. "Essa família", eu disse, "já tem histórico. Histórico de fraude. Histórico de manipular idosos. Histórico de falsificar assinaturas." Aurélio franziu o rosto com incredulidade. "Então ela nunca gostou dele." "Gostou sim", respondi, "mas não como se gosta de um marido. Gostou como quem gosta de uma ferramenta útil,
uma ponte, um instrumento. Ele respirou fundo. E ele se deixou usar. Porque tinha medo, completei. Medo de não ser suficiente. Medo de não ter valor sem ter algo para dar. Medo que eu nunca soube curar. E ali, naquele momento, compreendi algo doloroso. Elias sempre teve medo do abandono, mas ao tentar evitá-lo, acabou se tornando o próprio abandono. Sabotar, manipular, exigir, destruir, tudo isso vinha da mesma raiz, um desespero infantil mascarado de arrogância adulta. Depois do chá, Aurélio me ajudou a organizar a pasta de documentos, separar o que era evidência, o que era lixo, o que precisava ser entregue à polícia. Enquanto fazíamos isso, meu celular vibrou. Era o advogado, Marcelo. Rosa, preciso te ver, disse ele com urgência na voz. Descobri algo importante, muito importante. Sobre Elias? Perguntei. Sobre ele, e sobre Júlia, e sobre o motivo real de tudo isso. Sua voz ficou mais sombria. Não é só dívida, aquilo gelou minha espinha. O que é então? Prefiro falar pessoalmente. É sério demais para dizer por telefone. Pode vir agora? Vou com ela, disse Aurélio, alto o suficiente para Marcelo ouvir. Ótimo, respondeu Marcelo. E Rosa, venha preparada. O que vou mostrar talvez seja o que você nunca imaginou. Chegamos ao escritório dele em menos de 20 minutos. Foi a caminhada mais silenciosa da minha vida. Eu sentia que estava prestes a atravessar uma porta invisível. Uma porta que, ao ser aberta, mudaria tudo, absolutamente tudo, o que eu pensava sobre meu filho. Marcelo nos aguardava na salinha de reuniões. Havia papéis sobre a mesa, muitos papéis, fotos impressas, documentos, extratos, prontuários. Ele respirou fundo antes de começar. Rosa, tudo o que você passou até agora é terrível, mas o que estou prestes a mostrar explica por que Elias está agindo desse jeito e também mostra o quanto Júlia o envolveu nisso. Meu coração disparou. Fale, Marcelo. Ele empurrou uma pasta em minha direção. Elias não tem apenas dívidas bancárias. Não é só irresponsabilidade. Não é só má influência. Ele está sendo investigado há meses por envolvimento em lavagem de dinheiro e existe risco de prisão preventiva. Meu mundo parou. Prisão? Murmurei. Sim, Marcelo assentiu. E Júlia está envolvida também. Aurélio arregalou os olhos. Como assim? Marcelo continuou. O primo dela, Rafael Ribeiro, aquele da foto que você viu, foi preso por fraude há alguns anos, mas ele não agia sozinho. A investigação indicou que havia uma segunda pessoa que ajudava a movimentar parte do dinheiro. Uma mulher. Até hoje, não identificada. Adivinhem onde a polícia encontrou depósitos suspeitos? Ele abriu outro papel. Meu peito travou. Era um extrato bancário, no nome de Elias, com valores altos, graves, ilegais. Isso não pode ser, eu sussurrei. Marcelo afastou a cadeira e disse. E tem mais. Pegou uma fotografia. Era uma imagem capturada por uma câmera de segurança, de baixa resolução, mas clara o suficiente. Júlia e Elias entrando juntos em um galpão industrial abandonado. O mesmo galpão que aparecia na reportagem sobre a quadrilha de Rafael Ribeiro. Minha boca secou. Eles estão envolvidos, disse Marcelo. E Elias sabe que se for pego, pode pegar anos de cadeia. Ele está desesperado. E Júlia está usando esse desespero para manipulá-lo. Marcelo respirou fundo. E qual a saída deles? Conseguir dinheiro rápido. E a única forma seria você, sua casa, seu patrimônio, sua assinatura. Eu senti o chão bambear. Então, ele não me odeia, murmurei, sem saber se aquilo doía mais ou menos do que a ideia de ódio. Ele precisa de mim, para sobreviver. Marcelo negou com a cabeça. Ele te ama no jeito torto que aprendeu, mas a necessidade dele é maior que o amor, e o medo dele maior que a moral. E Júlia sabe disso. Ela apertou cada ferida dele até ele se tornar isso. Aquilo partiu algo dentro de mim, porque era verdade. Rosa, disse Marcelo, colocando a mão sobre os papéis. Você não está lidando apenas com um filho perdido. Está lidando com alguém manipulado por uma criminosa profissional. E isso é perigoso. Aurélio se inclinou para a frente. A polícia precisa saber disso. Sim, Marcelo respondeu. Mas antes, Rosa precisa decidir. Você quer denunciá-lo agora? Ou quer esperar mais um movimento dele? Porque ele vai voltar?
Os olhos de Marcelo ficaram extremamente sérios. Elias vai voltar. Ele precisa da senhora mais do que nunca. E isso torna tudo imprevisível. Eu senti um peso se instalar no fundo do estômago. Se ele voltar, perguntei, o que faço? Marcelo olhou para mim com honestidade. Proteja a sua vida e deixe que eu proteja a sua justiça. Saí do escritório com as pernas bambas. Aurélio caminhava ao meu lado como um farol moral. Quando chegamos à calçada, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era fraca, trêmula, quase irreconhecível, mas eu nunca deixaria de reconhecer. Mãe? Meu coração disparou. Era Elias. Onde você está? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele soluçou. Um soluço de desespero. Mãe, eu fiz uma besteira. Eu fiz algo muito ruim. Eu preciso de você. Por favor, me ajuda. E então a ligação caiu. O vento gelado da rua tocou meu rosto. E eu finalmente entendi. A parte mais perigosa dessa história estava prestes a começar. A ligação de Elias ecoava na minha cabeça como se tivesse sido feita dentro do meu peito, e não no telefone. A voz dele, trêmula, quebrada, assustada, não parecia a do homem que invadiu minha casa, rasgou minhas fotos, destruiu o relógio do meu marido e gritou que eu não era mãe. Era a voz de um menino perdido, um menino que nunca deixou de existir dentro dele, um menino que talvez tivesse sido engolido por algo maior, mais escuro, mais cruel. Aurélio colocou a mão no meu ombro assim que a ligação caiu. Ele está em perigo, disse ele, com a certeza calma que só pessoas boas carregam. E perigo também para nós, completou Marcelo, já ligando seu telefone. Isso pode ser armadilha, pode ser tentativa de manipulação ou pode ser pior. O vento frio soprava pela rua, arrastando folhas secas. O dia parecia menor, o mundo parecia suspenso, e eu senti, no fundo da minha alma, que a vida estava me pedindo coragem. Precisamos encontrá-lo, murmurei, firme. Marcelo desligou o telefone. Já acionei um contato na polícia. Eles vão rastrear o número que te ligou. É pré-pago, mas conseguimos localização aproximada. Onde? Perguntei. Ele respirou fundo. Na região industrial, perto daquele galpão que apareceu no caso do primo de Júlia. Meus ossos gelaram. Aurélio cerrou os punhos. Eu vou com você. Você não vai sem mim, disse Marcelo. Se isso for perigoso, você precisa ter alguém que pense estrategicamente. E assim, os três entramos no carro. Eu no banco da frente, Aurélio dirigindo, Marcelo atrás, ao telefone com o policial responsável. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão cinzento, e pensava, meu Deus, onde foi que eu perdi meu filho? Quando foi que ele deixou de ser aquele menino de 8 anos com medo de dormir sozinho? Quando foi que ele virou um homem com medo de viver? Mas por mais que doesse admitir, parte da resposta eu já sabia. No dia em que ele começou a confundir amor com posse. No dia em que alguém ensinou a ele que afeto é moeda. No dia em que Júlia entrou em sua vida. Porque amor não destrói, só dependência destrói. E Elias era dependente. De mim, de Júlia, da ambição, do dinheiro, do medo. Chegamos ao distrito industrial 25 minutos depois. Era uma paisagem desolada, galpões abandonados, janelas quebradas, paredes pichadas, o tipo de lugar que parece carregado de história e de ameaças silenciosas. Marcelo recebeu uma última confirmação pelo telefone. Ele está perto, disse. O sinal não movimenta há 20 minutos. Aurélio estacionou o carro. O ar ali parecia mais pesado. Se ele estiver machucado? Perguntei. Vamos ajudar, disse Aurélio. E se ele estiver armado? Perguntou Marcelo. Vamos enfrentar, respondi, sem hesitar. Eles me olharam com surpresa. Eu não era a mesma mulher que se ajoelhou recolhendo fotos rasgadas. Eu era outra, transformada, fortalecida. Elias é meu filho, continuei com a voz firme. Mas também é o homem que ameaçou minha vida. Eu vou enfrentá-lo, pelo bem dele e pelo meu. Marcelo assentiu. Vamos com calma. O galpão indicado era grande, com um portão enferrujado e parede coberta de pichações antigas. Aurélio tentou abrir devagar. O barulho do metal arranhando ecoou pelo interior escuro. Elias? Chamei, a voz firme mas carregada de emoção. Sou eu. É a mamãe. O silêncio respondeu primeiro. Um silêncio profundo, denso, quase sufocante.
Demos alguns passos para dentro. O galpão cheirava a poeira, ferrugem e abandono. Havia caixas velhas, pedaços de madeira, restos de máquinas. E então, o barulho. Um soluço, fraco, quebrado, humano. Ele está ali, sussurrou Aurélio, apontando para uma pilha de pallets. Caminhei devagar, o coração batendo nos ouvidos, e então o vi. Elias, sentado no chão frio, com a cabeça entre as mãos, os olhos vermelhos, a respiração rápida e sangue seco no braço direito. Meu peito doeu. Filho, murmurei. Ele me ouviu, levantou o rosto devagar, e quando nossos olhos se encontraram, vi tudo. A culpa, a raiva, o medo. Mãe, a ruína, ele disse, com a voz quebrada como vidro no chão. Eu não sabia para onde ir. Está tudo bem, respondi, dando um passo à frente. Marcelo segurou meu braço. Cuidado. Elias viu isso, e sua expressão mudou. Uma mistura de vergonha e desespero. Eu não fiz nada, ele disse com as palavras tropeçando. Eu juro que não fiz nada com você. Eu só... Ele começou a chorar. Eu estraguei tudo. Eu queria abraçá-lo. Eu queria que ele voltasse a ser o menino que eu adotei. Mas ele era agora uma tempestade humana, uma tempestade quebrada. O que você fez, Elias? Perguntei, com calma. O que aconteceu desde ontem? Ele balançou a cabeça desesperadamente. A Júlia, ele sussurrou. A Júlia me deixou sozinho. Disse que ia me ajudar, mas ela fugiu. Levou tudo. Ele respirou fundo, como quem tenta não afogar. E eu tentei pegar dinheiro no galpão. Dinheiro que era do Rafael, porque eu achei que... Aurélio e Marcelo trocaram olhares. Que dinheiro? Perguntei. Elias fechou os olhos. O dinheiro sujo, que eles escondiam aqui, eu achei que ia pagar o que eu devo. Começar de novo. Salvar a gente. Salvar você. Meu coração bateu torto. Ele abriu os olhos. Olhos de alguém que caiu do próprio orgulho. E então disse a frase que mudou tudo. Mãe, e eles gente atrás de você é. Meu sangue gelou. Aurélio deu um passo à minha frente. Marcelo levou a mão ao bolso, provavelmente buscando o telefone. Elias continuou. Eles disseram que se eu não entregasse dinheiro, iam atrás de você, da sua casa, da sua vida. Ele engasgou. Eu tentei impedir, mas eu fiz tudo errado. Eu destruí tudo, eu te machuquei. E agora, ele respirou fundo e então desmaiou, nos meus pés, como um menino. Como um pedido de socorro. E naquele instante, me dei conta. O perigo não era mais apenas Elias, nem Júlia, nem a herança. Havia gente perigosa envolvida, e eles estavam vindo. Não por ele, por mim. E o que aconteceria no dia seguinte seria o embate decisivo entre a vida que eu construí e a vida que tentaram me arrancar. Quando Elias desmaiou aos meus pés, o tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. Por um momento, eu não vi o homem que rasgou meus álbuns, nem o adulto que gritou que eu não era mãe. Eu vi o menino de 8 anos que tremia de medo de dormir sozinho. O menino que segurava meu braço quando escutava trovões. O menino que acordava chorando à noite, chamando por alguém que nunca viria buscá-lo. E ali, naquele chão frio do galpão, ele se curvava de novo para o mesmo medo de antes. Um medo que agora cobrava uma dívida ainda maior. Aurélio se ajoelhou rapidamente, verificando o pulso dele. Está vivo, disse, mas está fraco e muito assustado. Marcelo já estava ao telefone. Vou chamar uma viatura. Precisamos de proteção policial imediatamente. Isso virou caso de ameaça direta contra a senhora, Rosa. Mas algo dentro de mim, algo que não sei de onde veio, sussurrou. A polícia pode ajudar, mas não pode impedir tudo. Não pode impedir quem já decidiu vir. E essas pessoas, quem quer que fossem, tinham decidido. Aurélio passou o braço de Elias sobre seus ombros, o levantando com cuidado. Ele era mais pesado do que lembrava, talvez porque a culpa pesasse junto. Vamos tirar ele daqui, disse Aurélio. Marcelo assentiu. Mas não o levamos para sua casa. Isso é óbvio demais. Vamos levá-lo para um local seguro primeiro. Para onde? Perguntei. Ele respirou fundo. Para minha chácara. É afastada, cercada, tem câmeras e portão eletrônico. Ninguém sabe que ela existe. É o suficiente até a polícia assumir o caso. Eu agradeci com os olhos. Vamos. No carro, Elias ainda estava inconsciente. A cabeça apoiada no ombro de Aurélio, o rosto pálido, a respiração irregular. Eu o observava e sentia algo que não sabia mais se chamava dor, saudade, frustração ou luto antecipado. Porque olhar para ele assim era como olhar para o eco de uma vida que eu tentei construir,
mas que outra pessoa desmontou peça por peça, até ele virar um estranho afundado nas próprias decisões. Enquanto dirigíamos, Marcelo falava ao telefone com o policial responsável. O alvo não é só o rapaz, é a mãe dele. Sim, a casa dela, o patrimônio dela. A assinatura, sim, tentativa de coação. Estamos levando ele para local seguro. Entendi. Enviem viaturas para a casa dela imediatamente. Quando desligou, olhou para mim com seriedade. Rosa, eles podem tentar invadir sua casa. Meu coração disparou. Agora? Agora, disse ele. Se Elias falhou, eles virão atrás do que ele prometeu entregar. Senti o ar me faltar. Aurélio apertou o volante. A gente não vai deixar nada acontecer com a senhora. Mas eu sabia. Sabia que isso era maior do que nós três. Maior do que mágoas, maior do que arrependimentos. Era crime organizado. E eu, uma viúva de 69 anos, me tornara o ponto central de uma rede de mentiras. Chegamos à chácara. Aurélio carregou Elias no colo, como se fosse uma criança adormecida. Marcelo abriu caminho. Eu fechei o portão assim que entramos. Tudo parecia calmo. Calmo demais, como a noite antes da tempestade. Colocaram Elias no sofá da sala principal. Marcelo abriu as janelas para ver o terreno. Aurélio encheu um copo d'água. Eu me ajoelhei ao lado do meu filho. Ele começou a despertar. Os olhos abriram devagar. Vi que ele tentava entender onde estava. Mãe? Ele sussurrou. Estou aqui, respondi. Ele apertou meus dedos com tanta força que senti os ossos protestarem. Eles vão vir atrás de mim, disse ele com pânico. Eles querem o dinheiro. Acham que eu tenho. Querem você. Querem sua assinatura. Querem sua casa. Sua respiração acelerou. Eu tentei pegar a parte que eu sabia que eles escondiam no galpão, mas já tinham levado... Ele tremia. Eles acham que eu roubei. Mãe, eles acham que eu roubei. Você roubou? Perguntei sem desviar. Ele fechou os olhos. Não, mas descobri tarde demais que Júlia... Sua voz falhou. Júlia entregou meu nome para eles. O ar ficou mais pesado. Como assim? Perguntei. Ele abriu os olhos vermelhos. Ela disse que era só para assustar, para a gente conseguir dinheiro rápido. Ela disse que ia me proteger. Ele começou a soluçar. Mas ela entregou tudo. Meu nome, minhas dívidas, o endereço da minha casa, o seu nome, a sua idade. Ele respirou fundo. Mãe, ela te ofereceu para eles como garantia. Eu senti meu estômago cair. Júlia me vendeu. Murmurei chocada. Sim, ele chorou. E eu fui tão burro que acreditei nela. Eu respirei fundo, sentindo o ar ferir meu peito. E você jogou seu desespero contra mim, respondi. Ele desabou. Eu destruí tudo. Eu te feri. Eu fiz tudo errado. Fez, respondi, sem suavizar. Mas agora precisamos do que você não me deu por anos, sinceridade. Eu vou te contar tudo, disse ele com a voz trêmula. Mas primeiro, ele me segurou firme. Mãe, eles vão vir atrás de você, não atrás de mim. Ele respirou rápido. Por causa do testamento, por causa da casa, por causa da assinatura. Foi então que ouvimos o som. Um estouro seco, ao longe, como se alguém tivesse fechado um portão com força demais. Marcelo olhou pela janela. Aurélio desligou as luzes da sala. E Elias ficou completamente branco. Eles me seguiram, ele sussurrou. Eles acharam a gente. Um carro preto estacionou do lado de fora da chácara. Faróis apagados. Silêncio absoluto. Aurélio posicionou-se diante de mim. Marcelo pegou o telefone. E eu senti que minha vida inteira tinha caminhado até ali. Até aquele instante. O instante em que uma mulher madura precisa escolher entre fugir ou enfrentar a tempestade. E eu escolhi enfrentar. Fiquem atrás de mim, murmurei. Elias arregalou os olhos. Mãe, não faça isso. Mas eu já estava de pé, porque finalmente entendi. Eu não era o alvo fraco. Eu era a testemunha-chave. Eu era a peça que eles queriam controlar. Eu era a mulher que eles achavam que podiam dobrar, mas estavam prestes a descobrir que mulheres como eu não quebram. Elas resistem, elas lutam e vencem. Os passos começaram a ecoar do lado de fora. 1, 2, 3, e então alguém bateu na porta. Uma batida lenta, fria, exigindo entrada. A batida na porta não foi forte, não foi violenta, não foi ameaçadora. Foi pior, foi calma, fria, precisa. A batida de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Marcelo se aproximou da parede lateral, tentando ver pela janela sem ser percebido. Aurélio, com o corpo tenso,
me empurrou suavemente alguns passos para trás. Elias, ainda trêmulo, murmurou: "São eles. Mãe, por favor, não abre, não deixa eles entrarem." Eu ergui a mão, pedindo silêncio. Outra batida, agora um pouco mais firme. Eu consegui sentir o pavor presatando em Elias. Não era fingimento. Era medo visceral, de quem conheceu aqueles homens melhor do que qualquer um de nós. Aurélio cerrou os punhos. Marcelo me olhou como quem pede permissão para agir. Mas ali, entre aquelas paredes, quem precisava decidir era eu. A mulher que eles queriam controlar. A mulher que assina. A mulher que paga. A mulher que eles achavam que poderiam dobrar, mas não poderiam. Respirei fundo e dei um passo à frente. "Dona Rosa", Marcelo sussurrou, "não se aproxime da porta. Deixe a polícia chegar primeiro." "Não", eu respondi, com a calma de quem enfrenta a própria vida inteira num só gesto. "Eles vieram por mim. É comigo." E então ouvi a voz, uma voz masculina, rouca, do outro lado da porta. "Dona Rosa Amélia, sabemos que a senhora está aí. Não queremos confusão. Só precisamos conversar. 5 minutos." Aurélio me encarou, chocado. "Eles sabem seu nome." "É claro que sabem." Elias murmurou, quase chorando. "Júlia entregou tudo. Absolutamente tudo." A frase dele me atravessou como gelo. Eu me aproximei da porta, mas sem tocá-la. "Quem é você?" Perguntei com voz firme. Um curto silêncio. Depois, "Uma senhora tão inteligente sabe que nomes não importam. O que importa é o acordo que precisamos concluir. Seu filho já nos explicou a situação." Meu estômago se revirou. "E que acordo seria esse?" perguntei. "A assinatura, Dona Rosa." A voz suavizou, como quem fala com uma criança. "A senhora assina os documentos, e tudo isso acaba hoje mesmo, sem polícia, sem confusão, sem dor." Aurélio rangeu os dentes. Elias começou a soluçar. "Mãe, não assina, por favor, não assina nada." Eu respirei fundo. A voz do outro lado da porta continuou. "Abra, Dona Rosa. Somos homens de palavra. Assina e vamos embora. Ninguém quer te machucar, mas precisamos resolver isso. Agora." A palavra resolver soou como sentença. Foi então que entendi. Eles estavam com pressa. Eles estavam nervosos. Eles estavam perdendo o controle. E isso era perigoso. Muito perigoso. Eu me mantive calma. "Meu advogado está comigo", respondi. Silêncio. Depois, a voz, agora mais rígida. "Isso complica as coisas. Não era parte do combinado." Meu coração bateu tão forte que chegou a doer. Do combinado. Eles tinham um acordo com Júlia e Elias. Um pacto. Um plano. E eu era o prêmio final. Marcelo se aproximou da porta, falando baixo no meu ouvido. "Continue firme. Ganhe tempo. A polícia já está vindo." Eu assenti. "Senhores", falei através da porta, "não vou abrir até que a polícia chegue." O choque do silêncio do lado de fora foi palpável. Ele durou 3 segundos, 4, 5. Então a voz mudou completamente. Desceu para um tom grave. Perdeu a doçura falsa. Perdeu a educação. "A senhora não deveria ter dito isso, Dona Rosa. Estamos tentando resolver de forma tranquila. Não diga que nos obriga a tomar medidas mais diretas." Elias desabou no chão. "Mãe, eles vão entrar. Eles vão entrar." Aurélio se colocou na frente da porta, o corpo inteiro pronto para reagir. "E se encostarem nessa porta, eu vou derrubar o primeiro que atravessar", disse ele com a voz mais séria que já ouvi. Marcelo pegou o celular novamente. "Cadê essas viaturas, meu Deus?" Do lado de fora, ouvimos passos. Passos firmes. 3 homens, pelo menos. Talvez 4. E então, um novo som. Metal raspando. Eles estavam tentando arrombar. Elias levantou a cabeça rápido. É eles. É assim que eles fazem. Eles não falam 2 vezes. Aurélio gritou: "Saiam da porta! A polícia já foi acionada!" E a voz, agora sem máscara nenhuma, respondeu: "Então vamos terminar antes que ela chegue." Um estrondo. A madeira da porta vibrou. Outro estrondo. Eu dei 2 passos para trás. E então alguém colocou algo no buraco da fechadura. Um instrumento, um ferro, uma alavanca. Aurélio segurou a porta com força. Marcelo puxou Elias para longe. O terror encheu meu peito, mas junto dele uma clareza absoluta. Eu sobreviveria. Eu lutaria. E Elias? Elias veria quem eu realmente era. E então, sirene. Uma, depois outra. A rua inteira se iluminou de azul. Um dos homens gritou: "Droga, corre, corre!"
Passos rápidos, porta da caminhonete batendo, pneus cantando no asfalto e silêncio. Um silêncio profundo, libertador, abençoado. Aurélio fechou a porta com força, encostou a testa nela e respirou fundo, como quem acabou de segurar o peso do mundo nos braços. Marcelo largou o telefone e correu até mim. Eles iam entrar. Meu Deus, Rosa, eles iam entrar. Eu tremia, mas não chorei. Eu apenas disse: agora acabou. Eles cruzaram o limite. Eu também vou cruzar. E naquele instante, entendi que Elias não era o inimigo final. A raiz de tudo tinha nome: Júlia. A mulher que usou meu filho. A mulher que tentou destruir minha vida. A mulher que precisava ser exposta. E eu seria a responsável por derrubá-la, com provas, com estratégia, com dignidade, com justiça. A tempestade tinha chegado ao auge e agora viria o amanhecer. As luzes azuis refletiam nas janelas da chácara enquanto os policiais cercavam o terreno. O som das sirenes, que antes parecia um aviso de perigo, agora soava como um abraço firme da vida dizendo: você não está mais sozinha. Alguns minutos depois, 2 oficiais entraram pela porta, que ainda tremia da tentativa de arrombamento. A senhora está bem? Perguntou um deles com a voz firme e compassiva. Estou, respondi, mesmo sentindo minhas pernas tremerem. Mas eles quase entraram. Marcelo assumiu a palavra. Tentativa de invasão, ameaça, coação. Eles estavam atrás dela. Há um histórico de fraude envolvendo Elias e a mulher dele, Júlia. Temos provas. Muitas. Os policiais se entreolharam. Graves. Vamos registrar tudo e a senhora estará sob proteção. Mas antes, precisamos ouvir seu filho. Eu olhei para Elias. Ele estava sentado no sofá, pálido, arrasado, segurando a própria cabeça com as 2 mãos. Quando viu os policiais, encolheu-se. Eu não queria, murmurou ele quase sem voz. Eu não queria que chegasse a isso. O oficial se aproximou. Você sabe quem são os homens que vieram atrás de sua mãe? Elias respirou fundo, como se algo dentro dele se partisse. Sei. Engoliu seco. São do grupo do Rafael, o primo da Júlia. Eles queriam dinheiro. Queriam que eu convencesse minha mãe a entregar a casa. Depois queriam que ela assinasse documentos de transferência. Eu nunca pensei que fariam isso com ela. Ele começou a chorar. Eu só queria sair da dívida. Eu só queria ajudar a Júlia. Ela te usou, eu disse. Ele levantou o rosto devagar. E ali, pela primeira vez, eu vi arrependimento verdadeiro. Um arrependimento doído, cru, sem máscaras. Mãe, ele murmurou. Eu destruí tudo, tudo. Eu machuquei você, te humilhei, te tratei como inimiga. Tudo por causa dela, por causa do medo, por causa de coisas que eu não conseguia aceitar dentro de mim. Os olhos encheram de lágrimas, mas principalmente porque eu nunca soube o que era ser filho. Sua voz quebrou, e a senhora tentou me ensinar, mas eu não quis aprender. Meu peito apertou, não pelo que ele fez, mas pelo que finalmente reconhecia. Os policiais pediram que Elias os acompanhasse para registrar depoimento oficial. Ele balançou a cabeça, como quem aceita uma sentença justa. Eu vou, disse com voz fraca. Eu vou dizer tudo, vou assumir o que fiz. Ele olhou para mim. E se a senhora puder, um dia, me perdoar. Eu respirei fundo. Senti o peso dos anos em minhas costas. Senti o eco das palavras que ele escreveu. Senti o gosto amargo da dor que ele me causou. E percebi que perdão não é esquecimento, é libertação. Elias, respondi, eu posso te perdoar como mãe. A voz dele falhou. Mas como mulher, como Rosa Amélia, eu não posso te proteger das consequências. Ele engoliu o choro, assentiu e foi levado. Não como criminoso acorrentado, mas como homem que finalmente reconhece o próprio erro. Na manhã seguinte, a notícia espalhou-se. Júlia havia sido presa. A polícia encontrou mensagens, gravações, prints e até movimentações financeiras em nome dela e de Elias. Provas claras das fraudes, da tentativa de extorsão, da manipulação, das ameaças. Quando vi sua foto no noticiário, senti algo estranho. Não ódio, não raiva, pena. Pena por alguém que acreditava tanto em poder que esqueceu o valor de uma simples verdade. Ninguém vence quando destrói a própria humanidade. O delegado me chamou para um depoimento final.
Dona Rosa, sua coragem nesta investigação foi determinante. Sem a senhora, eles continuariam enganando outras pessoas. Eu sorri de maneira triste. Eu só fiz o que uma mãe faz quando percebe que seu amor não salva mais e que a justiça precisa entrar. Ele concordou. E quero que saiba, sua vida não corre mais perigo. Eles foram presos. Todos os envolvidos no grupo foram localizados. Meus ombros relaxaram pela primeira vez em semanas. Agora, a senhora tem 2 decisões a tomar, disse ele. A primeira, manter a restrição de aproximação contra Elias. A segunda, decidir se quer testemunhar contra ele no tribunal. Eu fechei os olhos. Eu via meu filho pequeno. Eu via meu filho adolescente. Eu via o homem que me destruiu. E via o homem quebrado que pediu ajuda. Eu vou testemunhar, respondi com firmeza. Não contra ele, mas pela verdade. O delegado sorriu. Isso também é amor, Dona Rosa. Sim, era. Quando voltei para casa, Aurélio estava à minha espera. O jardim estava impecável, as flores vivas, apesar de tudo. Como foi? Ele perguntou. Foi justiça, respondi. E naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz madura, limpa, conquistada. Aurélio sorriu. Eu estou muito orgulhoso da senhora. A senhora enfrentou tudo isso com dignidade. Eu segurei a mão dele. Eu consegui porque não estava sozinha. E essa era a maior verdade de todas. Alguns meses se passaram. Elias foi condenado à prestação de serviços comunitários e acompanhamento psicológico. Se apresentou voluntariamente. Escreveu uma carta para mim. Simples, sincera, dizendo que queria reconstruir a própria vida. Eu não respondi ainda. Não porque odeio, mas porque agora sei que amor não pode ser pressa. Às vezes, a distância é a única forma de cura. Júlia, por outro lado, pegou pena maior e desapareceu da minha história como chega um vento ruim. Barulho no começo, silêncio no fim. Hoje, sentada na varanda da minha casa, olho para o jardim que voltou a florescer. Vejo Aurélio podando as roseiras. Vejo o sol tocando as pétalas. Vejo a vida recomeçando em pequenos gestos. E penso, eu renasci, aos 69 anos, depois de uma vida inteira de maternidade, depois de perdas, dores e escolhas difíceis. Aprendi que ser mãe não é perder-se. Aprendi que amor não é prisão. Aprendi que quem se entrega ao medo se torna refém dele. E que quem se apoia na verdade, mesmo ferida, encontra liberdade. Eu encontrei. E sei que você, que ouviu minha história até aqui, também leva consigo algo importante. Ninguém tem o direito de te quebrar, nem mesmo quem você ama. Respeito é a verdadeira herança, e dignidade é o maior patrimônio da alma. Antes de terminar, quero agradecer a você, que ficou comigo até o fim desta história. Obrigada por ouvir minha voz. Obrigada por me acompanhar no momento mais difícil da minha vida. Obrigada por me lembrar que histórias só fazem sentido quando são compartilhadas. E se você quiser continuar ouvindo relatos de força, coragem, superação e da vida como ela é, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias assim, que tocam, confortam e transformam. Com carinho e gratidão, Rosa Amélia.